E esse ano nós estamos sendo ministrados aqui debaixo de um tema que é mais profundo. Então, o objetivo da igreja, o objetivo das nossas reuniões, dos nossos cultos, é levar você mais profundo na sua relação com Deus, mais profundo na sua intimidade com o Senhor, mais profundo naquilo que você considera como discípulo. O objetivo deste ano como igreja é levar você mais profundo. E nessa noite eu quero falar sobre uma prova de fogo que nos leva mais profundo, sobre 2 obstáculos para chegar no mais profundo. E o que eu quero dizer para você é que eventualmente nós não vamos mais profundo com Deus, porque nós paralisamos diante dos obstáculos que se apresentam em nossas vidas. E eu quero nessa noite encorajar você a vencer os obstáculos que se levantam, para que você possa aí sim mergulhar mais profundo com Deus. E este livro aqui de Jó, ele nos traz ensinamentos profundos a respeito disso, de que forma nós podemos ir mais profundo com Deus, qual será o problema ou a dificuldade que vai nos paralisar e que vai nos impedir de chegar mais profundo com Deus. Nós estamos indo para o final de setembro e já estamos começando a alertar as pessoas a respeito disso, porque nós estamos nos direcionando para o fim do ano e é importante que você mergulhe mais profundo com Deus. Então, talvez você tenha paralisado diante de alguns obstáculos, mas hoje eu quero incentivar você a vencer os obstáculos para atingir o mais profundo de Deus. E a história de Jó, ela tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de nos levar mais profundo com Deus e de nos revelar quais são as artimanhas que Satanás utiliza para nos paralisar. E de que forma nós podemos vencer os obstáculos colocados diante de nós pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. O livro de Jó registra uma tragédia que aconteceu na vida de Jó, mas eu quero dizer uma coisa para você. Infelizmente, muitas pessoas têm o olhar errado a respeito da vida de Jó. Porque o que ficou marcado na vida de Jó foi a tragédia que aconteceu com ele. E na verdade isso não é a marca da vida dele. Isso foi algo que aconteceu para que ele pudesse ir mais profundo com Deus. A menor parte da vida de Jó foi a tragédia que aconteceu com ele. Antes da tragédia, Jó viveu uma vida maravilhosa e depois da tragédia, Jó viveu uma vida duplamente maravilhosa. Deus restaurou a sorte dele e ele teve tudo em dobro. Mas antes de acontecer esse problema com Jó, ele já era um homem feliz, já era um homem bem-sucedido, ele já era um homem que tinha conquistado muitas coisas. Mas a relação que ele tinha com Deus era superficial, precisava ir mais profundo. E por causa de uma prova que Jó passou, foram 2 obstáculos, 2 teorias que Satanás tem a respeito de nós, a respeito do homem. E Jó passou por essa prova de fogo. E eu e você somos convidados nessa noite a entender essa prova de fogo que muitas vezes se levanta contra as nossas vidas. Mas nós vamos nos levantar com ímpeto, vamos vencer esses obstáculos e vamos ir mais profundo com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja enfrentando algumas dessas dificuldades que Jó passou. Jó perdeu tudo. Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu tudo. Em um único dia, Jó perdeu tudo. E talvez você esteja passando por dificuldades e você está perdendo coisas. Não bastasse isso, depois que Jó perdeu tudo, ele foi acometido por uma enfermidade mortal. Diz a Bíblia que nasceram feridas da planta do pé ao alto da cabeça de Jó, úlceras malignas, nasceram em Jó. E mesmo assim ele se manteve fiel a Deus. Agora o que eu quero falar especificamente a respeito das artimanhas de Satanás para nos paralisar é que ele tem 2 teorias a respeito do homem, a respeito de mim e de você. A primeira teoria de Satanás é que nós só servimos a Deus por causa daquilo que ele nos dá. Essa é a ideia que ele tem. É como se Satanás chegasse diante de Deus, por exemplo, nessa noite e dissesse assim: tá vendo aqueles lá, aquela igreja? Eles só estão lá e eles só te servem por causa das coisas que o Senhor dá para eles. Tira e o Senhor vai ver que eles se desviam. Essa é a primeira teoria de Satanás. E
E esse livro, ele vai relatando como foi esse encontro. Diz a Bíblia que um certo dia, os anjos de Deus compareceram na presença do Senhor e Satanás foi disfarçado entre eles e chegou na presença de Deus. E quando Satanás chega na presença de Deus, eles têm uma conversa. Jó, capítulo 1, queria que você lesse comigo o verso 8. Jó 1:8 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor. Preste atenção na resposta que Satanás deu para o Senhor. Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: teme Jó a Deus à toa? Eis que o tens protegido, a ele, a sua casa e a tudo o que possui em redor. A obra da sua mão abençoaste, e o seu rebanho multiplicou-se na terra. Mas, olha a proposta, olha a teoria que Satanás tem. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti em tua face. Então essa é a primeira ideia, a primeira teoria que o diabo tem é o seguinte: por acaso eles te temem à toa? O Senhor tem abençoado eles. A obra das mãos deles tem crescido. Eles têm conquistado coisas e é por causa disso que eles te servem. Eles só te servem por interesse. Agora toca no que eles têm. Tira deles aquilo que eles têm para ver se eles não vão blasfemar na tua cara, para ver se eles não vão se desviar de ti. Então essa é a primeira teoria que Satanás tem a respeito de mim e de você. E quantos de nós, quando as coisas começam a dar errado, quando começamos a enfrentar problemas, quando dificuldades se apresentam, quando perdemos algo, a gente começa a questionar a fidelidade de Deus, o amor de Deus. Se o Senhor me ama, por que isso está acontecendo na minha vida? Satanás levanta essa teoria. Só que Deus, neste caso especificamente de Jó, veja bem, querido, muitas vezes as pessoas perguntam assim: por que é que Jó sofreu? Parece que Deus foi injusto com Jó. Mas preste atenção, Deus estava aqui disposto a provar algo. Existem pessoas que me servem simplesmente porque me amam. Deus olha para Satanás e fala assim: você não sabe de quem você está falando? Observaste o meu servo Jó? Quando Satanás faz essa proposta para Deus, dizendo: tira dele e tu vai ver. Deus, vou deixar bem claro para ti, o teu povo, as pessoas só vão atrás de ti porque elas são interesseiras. E quando as coisas começam a dar certo, aí elas começam a te servir. E se elas começam a ir bem e tudo dá certo, aí sim, aí elas se tornam fiéis, mas é só por interesse. Tira delas o que elas têm. E aí o Senhor vai ver que ninguém te serve só por amor. Então Satanás coloca em xeque o tipo de relacionamento que eu e você temos com Deus. Colocou em xeque o tipo de relacionamento que Jó tinha com Deus. Parecia que aqui foi levantada uma questão. Será que alguém serve a Deus simplesmente por aquilo que Ele é? Por amor a Ele? Independente das circunstâncias? Será que alguém está disposto a ir mais profundo na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus, mesmo que você esteja perdendo coisas, passando por dificuldades e por lutas? Será que você ainda vai se manter fiel? Mas Deus olha para Satanás como quem diz assim: eu confio no meu servo. Ele diz para Satanás, verso 12: disse o Senhor a Satanás: eis que eu entrego em tua mão tudo o que ele possui, mas somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí, num único dia, Jó perdeu tudo o que ele tinha. Ele era o homem mais rico daquela época, o homem mais poderoso daquela época. Isso a gente vai ler
por exemplo, no verso 3. Jó 1,3 diz assim: o rebanho dele era de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e grande número de servos, e era aquele homem maior do que todos os filhos do Oriente. Ele era o maioral, o mais rico, o mais poderoso. A gente costuma brincar que Jó era o dono da maior transportadora da época, porque tudo era transportado por camelo. O camelo que atravessava o deserto com as cargas. E Jó tinha quantos camelos? 3.000 camelos. O cara era forte. Encomendas e cargas rápidas. Jó. Não sei se era tão rápido assim, né? Camelo. Mas enfim. O cara era poderoso. Num único dia, ele perdeu tudo. Muitos de nós, diante de dificuldades que se apresentam, quando a gente perde alguma coisa, a gente já começa a colocar em xeque a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Onde está, Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Mas essa é uma teoria de Satanás a meu e a seu respeito. E muitas vezes essas provas se apresentam na nossa vida para testar a nossa fidelidade e a nossa fé ao Senhor. Você está disposto a ir mais profundo com Deus, independente das circunstâncias que se apresentam? É o checkmate para o meu e para o seu coração. Nosso objetivo aqui como igreja é produzir discípulos verdadeiros e fiéis. Se eu quisesse outra coisa, bastava eu começar a fazer propostas e campanhas. Venha, traga camiseta para a gente orar. Venha, você vai receber aqui o shampoo ungido. Bastava fazer campanhas aqui e eu ia produzir um monte de gente interesseira e ia começar a entrar por essas portas para receber algo de Deus. Mas o nosso objetivo aqui é produzir discípulos e discípulas fiéis, independente das circunstâncias. Vão envergonhar Satanás e vão se manter mais firmes com Deus, amém? O diabo tem essas teorias a meu e a seu respeito, querido. Não pense que ele não imagina isso a respeito de você. Esse dali é fácil. É fácil. É só ele entrar no aplicativo para tentar consultar se vai sair mais uma parcela. E dá negado, e ele já começa a reclamar com Deus, e já começa a dizer: Senhor, o que está acontecendo? Eu não posso perder a parcela. O diabo, muitas vezes, coloca pequenos obstáculos diante de nós, para saber que tipo de pessoa, que tipo de discípulo você é. E Deus permite, por 2 motivos: para testar o seu coração, para levar você mais profundo com Ele. Diz a Bíblia que quando Jó perdeu tudo, olha qual foi a reação de Jó, verso 20. Chegaram as notícias de que Jó tinha perdido tudo, deu vendaval, tempestade, ladrões, mataram tudo, seus rebanhos, seus filhos, suas casas, ele perdeu tudo. E olha qual foi a reação de Jó no verso 20, diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e adorou. Naquele tempo, rasgar o manto significava um sinal de dor e de protesto. Raspar a cabeça significava: perdi a minha honra, eu quero demonstrar publicamente que eu perdi tudo. Mas Jó, embora tenha demonstrado o que ele estava sentindo, a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. E olha as palavras que saíram da boca de Jó no verso 21, diz assim: e disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta nenhuma. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá.
Eu não trouxe nada para essa terra e daqui não levarei nada. Nu eu vim e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esses dias eu estava conversando com um jovem e ele falou para mim assim: pastor, o senhor nem imagina, mas nesses dias que a gente está vivendo, o que mais acontece é as pessoas ficarem pedindo nudes. Falei, pedindo o quê? Nudes. Falei, que negócio é esse de nudes? É nudes, pastor. E ali, nude, manda um nude. Falei, quando alguém pedir um nude para você, você diz, vou te mandar os nudes de Jó. Nu eu vim e nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E termina dizendo assim: afasta-se de mim, Satanás. E é para mandar nude, manda o de Jó. Você não manda nude, hein? Você é crente? Manda o de Jó. Jó 1, 21. É sério, hein, jovem? Se alguém pedir para você, manda mesmo. Não, Jó 1, 21. Já evangeliza esse encapetado aí, essa encapetada. Evangeliza. Pediu nude, manda Jó 1, 21. E pode mandar o 22 também, que diz assim: apesar de tudo, Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma ao Senhor. E aí você assume a mesma postura de Jó. E apesar de toda a tentação, você também não vai pecar. Amém? Mas aí, queridos, Jó passou na primeira prova. O primeiro obstáculo. A primeira prova de fogo, a primeira teoria de Satanás é que eu e você e Jó só servimos a Deus por interesse. Ele fala: teme Jó a Deus à toa? Por acaso ele te serve à toa? Tu tem abençoado a vida dele? Tudo o que ele faz dá certo, toda a obra das mãos dele tem prosperado. Tira o que ele tem, tu vai ver que ele não é teu discípulo. Então a primeira teoria de Satanás é que nós servimos a Deus só por interesse. Jó passou nessa prova. E embora eu não queira perder nada, que não é legal perder, mas eu falo para o Senhor: pode testar o meu coração. Eu não te sirvo só por interesse. Eu não te sirvo só para obter, conquistar coisas. Eu te sirvo porque eu te amo, Senhor. E ainda que eu perca tudo, eu vou continuar fiel a Ti. O Senhor deu, o Senhor tomou. Nu eu vim, nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. No dia que eu saí da barriga da minha mãe, dia 10 de janeiro de 1981, com 8 meses, precisei ficar 22 dias na UTI, eu não trouxe nada. Se não fosse os médicos cuidarem de mim, eu tinha lá 72 horas de vida. Não trouxe nada para essa terra. Qualquer coisa que eu conquiste, vai ficar. Jesus Cristo falou isso um dia. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Então, querido, se você conquistou muitas coisas nessa terra, saiba que a sua vida não consiste nisso, na quantidade de bens que você tem. E se você perdeu, você só perdeu aquilo que um dia você conquistou. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, no meio da angústia, se prostrou e adorou ao Senhor. Nós temos conversado com muitas pessoas que dizem: estou passando por umas lutas, acho que vou dar um tempo da igreja. Estou passando por dificuldade, não consigo nem adorar o Senhor, não consigo nem... Olha, a angústia está grande demais. Que eu e você possamos despertar nessa noite para ser como Jó e ir mais profundo com Deus, amém? Satanás não estava satisfeito. Ele tem uma segunda teoria. Capítulo 2. Satanás volta, verso 3. Ele volta e se apresenta de novo diante de Deus. E olha o que o Senhor fala, capítulo 2, verso 3, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e ainda conserva a sua integridade, embora me tenha incitado contra ele para o consumir sem motivo. Algumas pessoas costumam dizer assim, ó: Jó passou por essa prova porque ele pecou. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, ó. Deus não é desse tipo que muita gente imagina.
sabe? Vingativo, do tipo assim, você pecou, então ele tira o que você tem. Deus não é desse tipo. As provas que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes é para nos fazer mais excelentes com Deus. E olha o que Deus fala para Satanás. Ele ainda conserva a sua integridade, embora tu tenha me incitado contra ele sem motivo. Não tinha motivo. Jó não pecou. Isso aqui não aconteceu porque Jó pecou. Isso aqui só aconteceu porque Deus estava disposto a provar que existe sim pessoas que servem a Ele simplesmente pelo que Ele é e por amor, não por interesse. E às vezes eu fico pensando, Deus, testa a nossa igreja. Pode testar, Senhor. Nós precisamos descobrir aqui, tem que borbulhar aqui no meio, pessoas que estão dispostas a te servir simplesmente porque te amam e não por interesse. Testa, Senhor. E quando Satanás se apresenta a segunda vez, Deus fala para ele ainda, meu servo Jó, ainda conserva a sua integridade, embora me tenha incitado contra ele sem motivo. E aí Satanás apresenta então a segunda teoria que ele tem a respeito da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Olha o que ele fala no verso 4. Respondeu Satanás a Deus e disse: pele por pele, e tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti em tua face. Olha a segunda teoria que Satanás tem. A primeira teoria é que você serve a Deus por interesse e que se ele tirar o que você tem, você se desvia. A segunda teoria que ele tem, pele por pele, é tudo o que o homem tem. Toca ali nos ossos e verá se ele não blasfema na tua face. A segunda teoria de Satanás é a seguinte: se você estiver correndo perigo de vida, você vai negar a Deus. Se você estiver passando por uma enfermidade, se você estiver passando por uma luta, se você estiver passando dor, pele por pele, é tudo que o homem tem. Toca nos ossos dele e verá se ele não blasfema na tua face. Segunda vez, Satanás coloca em xeque o amor que Jó tinha por Deus, trazendo essa segunda teoria. A primeira é mais superficial. A primeira é o seguinte: tira o que ele tem e ele já vira as costas para ti. E vou dizer uma coisa para vocês: se acontecer, não sei dizer o número, mas 50% da igreja, se perder o que tem, se afasta. Ficam aqueles que dizem: não, Senhor, eu estou contigo. E aí Satanás vem e diz: pele por pele, é tudo que o homem tem. Toca ali nos ossos e verá se ele não blasfema diante da tua face. E Deus fala assim para Satanás: Satanás, tu não sabe o que é amor. Tu não sabe o que é comunhão, o que é fidelidade, o que é compromisso, o que é aliança. Tu não sabe o que é o relacionamento entre filho e pai. E eu vou te provar que existe sim pessoas que me amam, independente das circunstâncias que elas estejam passando. Pode ir lá, toca em Jó, mas a vida dele não será tirada. Diz a Bíblia que Satanás saiu dali e fez nascer feridas, verso 7. No verso 6 diz assim: Deus disse a Satanás: eis que ele está em tua mão, mas conserva-lhe a vida. E saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó pegou um caco de telha para se coçar, sentado no meio das cinzas. Nasceram úlceras malignas em Jó. A gente poderia classificar isso talvez como um câncer. Úlceras malignas. Jó se coçava com um caco de telha. A sua saúde foi profundamente debilitada. Mas o que é que estava em xeque ali? A fidelidade e o amor de Jó. E mais uma vez, Jó, queridos, foi utilizado como um exemplo de que existe sim pessoas dispostas a servir a Deus, independente das dificuldades e obstáculos que passam. E nós estamos nesse ano com o objetivo de ir mais profundo. Uma pandemia foi muito propícia. É claro que a gente não gostou, né? A gente falou: Deus, quando a gente colocou o tema mais profundo, a gente não queria uma pandemia. A gente queria umas coisas mais leves. Para ir mais profundo, tipo assim, né?
Ah, eu briguei com meu vizinho, então vou lá fazer as pazes. Ah, estou indo mais profundo. A gente não queria uma pancadaria dessa. Mas são testes. São provas para nos levar mais profundo com Deus. Eu tenho um amigo que eu amo do fundo do meu coração. Pessoa que eu amo. Eu conheço há 22 anos. A gente andou grudado muito tempo. Eu conheci logo que eu vim embora de Porto Alegre para morar aqui. E hoje ele está com uma enfermidade nos ossos. A gente nem sabe ainda bem. Mas uma enfermidade considerada gravíssima. Acamado. Dor. Fui lá orar por ele. A gente tem conversado com frequência. E talvez isso poderia ser um motivo para que ele se afastasse de Deus, mas pelo contrário, ele tem ficado cada vez mais forte na fé, mais firme, mais confiante no Senhor. Um obstáculo que se apresentou, ele está sendo tocado nos ossos. Mas eu quero, em nome de Jesus, eu não quero falar para vocês que ele foi derrotado por isso, mas quero falar e contar um testemunho, quero trazer um dia ele aqui para contar. E ele venceu essa dificuldade e que ele se manteve mais fiel ao Senhor. Mas essa é a teoria de Satanás. Então, se não adiantou eu tirar o que ele tem, se ainda tirando o que ele tem, ele permaneceu fiel, então é só tocar nos ossos dele, é só fazer ele sentir dor, pele por pele, é tudo que o homem tem, toca ali nos ossos e ele vai blasfemar na sua face, ó Deus. Então esses são os maiores desafios que nós como discípulos vamos enfrentar: perder coisas e sofrer enfermidade na nossa carne. A teoria de Satanás é que se você estiver correndo risco de vida, você cospe na cara de Deus, você faz qualquer coisa, você se corrompe, você faz qualquer mandinga, você abandona a sua fé, você vai atrás de qualquer coisa para salvar a sua vida, você esquece de Deus. Mas eu e você fomos chamados para ir mais profundo, para vencer isso, para demonstrar que nós estamos e somos fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. Jó ainda assim se manteve fiel. Satanás tinha mais uma arma secreta, e era a esposa de Jó. Eu não gosto de dizer isso, né? Deus o livre, as esposas são maravilhosas. Mas no caso da de Jó, gente, por favor. E mulher. Verso 9. Diz assim: ele estava lá com úlceras malignas, se coçando com caco de telha, e a mulher dele disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Que mulher companheira, né? Na hora que o cara era o maior transportador de cargas do Oriente, ela estava felizona. Agora que ele estava lá, amaldiçoa a Deus e morre, ô criatura. Olha a resposta de Jó, verso 10. Mas ele lhe respondeu: como qualquer louca, assim falas tu. Chamou de louca, ou sua, com perdão da palavra, mas tipo assim, ou sua retardada, ou sua louca. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. E Jó, então, foi aprovado nessas duas provas. Sabe o que aconteceu? Deus mudou completamente a história de Jó, a vida de Jó. Embora a Bíblia ela não fala quantos anos Jó tinha aqui. Ela não fala. Estima-se, historiadores estimam que Jó tinha em torno de 60 anos quando ele passou por essa prova. Então preste atenção no que eu quero dizer para você. Se Jó tinha em torno de 60 anos quando ele passou por esta prova, significa dizer que até ali Jó viveu uma vida abençoada. Ele era o homem mais rico, ele tinha filhos e filhas, ele era casado, ele fazia banquetes. Se você ler o início do livro vai dizer isso. Os filhos dele faziam banquetes. Jó tinha muitos servos, tinha muitos bens. Então,
nós podemos dizer que grande parte da vida de Jó foi abençoada e ele foi feliz. Ele passa por uma prova agora. E depois de ser aprovado, Jó teve o dobro de tudo o que ele tinha antes. Então, a prova, muitas pessoas pensam, coitado do Jó, como esse homem sofreu, por que Deus permitiu isso? Nossa, que livro, por que isso está na Bíblia? Muitas pessoas focam no problema que Jó passou, mas o problema que ele teve foi uma vírgula, apenas para testar, para descobrir se é verdade que alguém só serve a Deus por interesse, ou se existem pessoas que amam a Deus independente da circunstância. Era um teste e Jó foi aprovado nesse teste, nessa prova de fogo. E aí eu queria que você olhasse lá no capítulo 42, o último capítulo, 42, o finalzinho do livro, e você vai ver o que aconteceu, capítulo 42, verso 10. Os amigos de Jó vieram visitar ele, um monte de coisa aconteceu. E aqui no 42, 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pela sorte dos seus amigos e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Ou seja, Jó teve o dobro. Se antes ele tinha 3.000 camelos, agora ele tinha 6.000 camelos. Se antes ele tinha 500 juntas de boi, agora ele tinha 1.000 juntas de boi. Se antes ele era o maior do Oriente, agora ele era muito maior ainda. Ou seja, a prova que Jó passou, a dificuldade que ele passou ali, aquele problema profundo que ele passou, na verdade, não é a história da vida de Jó. Ali foi uma prova de fogo e Jó foi aprovado. E porque ele foi aprovado, Deus mudou a sorte dele e deu o dobro daquilo que ele perdeu, simplesmente porque Jó se manteve fiel. Você está disposto a permanecer fiel ao Senhor diante das dificuldades que se apresentam? Você está disposto a olhar para Satanás e dizer: não adianta tocar na minha vida, eu vou ser fiel ao Senhor e eu vou mais profundo com Ele? Esse é o propósito, despertar eu e você como corajosos, como valentes diante das dificuldades. Eu me entreguei para o Senhor, eu confio no Senhor. Jó olha para ele no versículo 5 e diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes, Jó tinha um relacionamento com Deus superficial. Eu te conhecia só de ouvir, mas eu não tinha tido experiências profundas contigo. Eu sabia quem o Senhor era. Eu fazia, diz a Bíblia, lá no capítulo 1, que Jó trazia ofertas para Deus, que ele se consagrava a Deus. Ou seja, de alguma forma Jó tinha uma relação com Deus. Ele já era crente em Deus, mas ele fala: antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por causa dessa dificuldade, eu fui mais profundo com o Senhor. A minha relação contigo era superficial, agora ela é profunda. Antes eu só te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Antes eu ouvia a respeito do Senhor nas experiências dos outros, agora eu tenho as minhas experiências para contar. O que Deus quer para você, querido, não é você contar as experiências dos outros. Eu conheço uma pessoa que, nossa, ele orou e Deus fez uma coisa na vida dele. Não, o que Deus quer fazer é que você tenha experiências profundas com Ele e que Ele faça coisas na sua vida. Amém? Mas o que acontece muitas vezes? Diante das provas, nós já logo viramos as costas. Nós já deixamos claro que nossa relação com Ele está baseada em algo que Ele pode nos dar. Senão a gente já vira as costas. E aí não tem manifestação de Deus. Mas se você estiver disposto, você vai poder falar, assim como Jó falou: antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E o Senhor mudou a sorte de Jó e devolveu para ele o dobro do que ele havia perdido. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Verso 16, para a gente encerrar nessa noite. 42:16, olha o que diz:
Depois disto. Depois de quando? Do quê? Depois da prova. Depois do teste. Depois do obstáculo. Depois da prova de fogo. Olha o que aconteceu. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Tipo assim, já estou farto, Deus. Eu já cansei. É muito dia, já muita vida. Já vivi. Se ele tinha em torno de 60, isso a gente não sabe. 140 que ele viveu depois, está na Bíblia. Então é verdade, está na Bíblia é verdade. O que está na Bíblia é verdade. O que está fora da Bíblia é especulação. Então a gente não sabe a idade que ele tinha. Mas historiadores dizem que ele tinha em torno de 60 anos. Pensa só, se ele tinha mesmo em torno de 60, ele viveu até os 60 sendo o homem mais poderoso do Oriente. E de repente uma prova vem para ele. Ele perde tudo o que tem e passa por uma doença mortal. Quantas pessoas nós conhecemos que são assim, já faliram, já quebraram, já perderam suas empresas, seus dinheiros, já perderam tudo o que tinham. Já foram para o fundo do poço. Não bastasse isso, uma enfermidade, uma dificuldade, um câncer se apresentou. E agora, como é que eu vou vencer isso? Isso é uma vírgula. Se você se mantiver fiel, Deus vai operar na sua vida o que Ele operou na vida de Jó. Depois dessa prova, que durou pouco, Jó viveu mais 140 anos. 60 antes e 140 depois, dá em torno de 200 anos esse homem viveu. E foi triste, Jó foi esquecido por Deus, Jó ficou lá, Deus quis acabar com a vida de Jó, como as pessoas falam. Ai, Deus deixou Jó sofrer, coitado do Jó, querido, preste atenção. Jó passou por uma prova, para que ele pudesse ir mais profundo com Deus. Antes eu só te conhecia de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Antes a minha relação era superficial. Agora eu vou mais profundo. E viveu 140 anos. E morreu farto de dias. Já chega, estou farto, Deus, me leva. Ele viu até a 4ª geração. Filho, neto, bisneto, tataraneto. Imagina o tataravô. E ele, ai meu Deus. Então, querido, a vida de Jó é um exemplo para mim e para você. Você não deve focar na dificuldade. Se você passa por luta, está passando por luta, isso aí não é o que te define. Se você passa por problemas profundos, está passando por dificuldades profundas, essa não é o final da sua história. O que está acontecendo é um obstáculo que se levanta para testar você e para saber se você retrocede ou vai mais profundo. E nesse ano, nosso objetivo é ir mais profundo com Deus. Então não encare os seus problemas como o fim do mundo. Confie mais no Senhor, seu Deus. Como a gente costuma dizer, não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Está passando por luta? Está passando por dificuldade? A sua fé está sendo testada. Satanás está querendo esfregar na cara de Deus e você só busca ele por interesse, ou que se for tocado nos seus ossos, você vai blasfemar contra ele. Prove para Satanás que ele está errado, que você é um discípulo fiel do Senhor e ele vai mudar a sua sorte, assim como ele mudou a sorte de Jó. E é por isso que a gente cantou essa canção aqui. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Será que Jó pôde cantar isso? Estou sonhando os sonhos de Deus, estou vivendo os sonhos de Deus. Ele se tornou maior do que ele era antes. E Deus tem para você, querido, é que a segunda parte da sua vida, depois do obstáculo, se você se mostrar fiel, a segunda parte vai ser maior do que foi a primeira, vai ser muito mais profunda. E você quer ver que isso ainda está escrito em algum lugar aqui? Deixa eu ver. Onde é que está? Verso... Vieram todos os seus filhos e colocaram... Verso 12. Jó 42, 12 diz assim: assim o Senhor abençoou... Assim abençoou o Senhor a Jó, e o último estado de Jó foi maior do que o primeiro.
a segunda parte da sua vida, depois de você ser aprovado nos testes e nos obstáculos, vai fazer de você maior do que você era antes. Você vai ir mais profundo por meio desses obstáculos, você vai mais profundo com Deus. Então não vai ser uma pandemia que vai nos paralisar, um desemprego, uma dificuldade, um problema, uma luta. Tudo isso que se levanta contra nós, nós vamos esfregar na cara de Satanás que nós somos fiéis ao Senhor.